Olá, tudo bem com você? Bom, eu espero que sim. Vamos falar sobre o Clássico Rei, que foi muito interessante, terminou empatado, né? É muito importante que a gente olhe assim, detalhadamente para tudo que aconteceu no Castelão, porque 3 gols de um lado, 3 gols de outro, não acontece todos os dias, né? Vamos falar aqui sobre quem foi melhor, quem mandou melhor nessa partida. Vamos falar quem foi o responsável aí por a quase vitória de um dos times, né? E quase derrota do outro time. Vamos lá, gente. Fica comigo aqui até o final. E tem pra mim que vocês vão talvez se surpreender com aquilo que eu vou falar aqui sobre este jogo, né? Veja, um primeiro tempo ali para esquecer, né? Da equipe do Fortaleza, em que nada deu certo, né? Absolutamente nada funcionou. A gente tinha ali, por exemplo, alguns jogadores que não conseguiam se conectar uns com os outros. Até porque a equipe estava falhando em muitos momentos ali, né? A equipe não tinha jogo pelo lado esquerdo do campo, Moisés muito mal. Né? E o lateral do Fortaleza, o lateral esquerdo, é um lateral realmente, todo mundo sabe, muito limitado, né? O Escobar. Então o Fortaleza não conseguia fazer acontecer o seu jogo pelo lado do campo, algo tão necessário para o Laio, algo vital para o esquema tático do Juan Pablo Vojvoda. Então havia uma sobrecarga, portanto, ao lado direito, né? E essa sobrecarga que acontecia pelo lado direito também gerava uma marcação muito maior do Ceará naquele setor. E aí o Fortaleza era obrigado a jogar por dentro, também tinha muita marcação ali chegando forte naquele momento, né? Foi um jogo, por exemplo, em que o Kevin não teve, por exemplo, uma partida tão maravilhosa como em outros momentos, mas ele foi um dos destaques do Fortaleza, apesar de toda a dificuldade imposta ao seu jogo ali pela equipe do Ceará, né? O Ceará, por outro lado, conseguiu se dar muito bem, conseguiu fazer 2 gols, né? A gente pode ver claramente que teve ali um planejamento para esse jogo, um estudo da parte do técnico do Ceará em relação ao Fortaleza, e aí isso gerou um esquema tático. Esse esquema tático foi muito treinado e foi levado a campo, e a equipe conseguiu fazer 2 gols no primeiro tempo. Perto de terminar o primeiro tempo, eu me lembrei da temporada passada, né, em que o Ceará conseguiu levar quase todos os clássicos em relação ao Fortaleza, né? Faltou somente um. O Laio conseguiu vencer apenas um e o Ceará conseguiu vencer todos os outros, né? Naquela ocasião, o Ceará tinha um técnico que era o Gustavo Morínigo. Então eu lembrei daquela data e falei, daquele momento, e falei, poxa, será que vai acontecer isso de novo? Né? E vamos lá, né? Começa o segundo tempo. Nos primeiros minutos do segundo tempo, eu voltei a me lembrar da relação do Ceará com o Morínigo na temporada passada. E aí eu olhei para o banco de reservas ali e, evidentemente, para tudo que a equipe estava fazendo no segundo tempo. E aí eu considerei a possibilidade de que a equipe do Ceará não conseguisse vencer essa partida. Porque é impressionante como o Mancini estava errando. É impressionante. A equipe do Ceará, com 2-0 à frente do seu arquirrival, a equipe não precisava, evidentemente, atacar o tempo inteiro. A equipe poderia perfeitamente ali se fechar em 2 linhas fortes de marcação e explorar o contragolpe. Claramente que uma equipe tem todo o direito de tentar fazer mais gols nessa situação. Mas a equipe sabe trabalhar para fazer mais gols. O Mancini é esse técnico que consegue, na verdade, diante de uma pressão muito maior do arquirrival, que está perdendo por 2-0. O Mancini vai conseguir, por exemplo, fazer esse jogo aí, esse jogo de trocação, neste momento, vencendo por 2-0, ele vai conseguir, por exemplo, aperfeiçoar, dar tranquilidade para a equipe fazer mais gols. E outra questão, é necessário fazer esse tipo de jogo? Pois bem, ele errou. Errou muito feio. A equipe estava muito espaçada, a equipe estava atacando de qualquer jeito, a equipe deixava espaços ali para o Fortaleza se ocupar, fazer contragolpe e assim por diante. Estava muito claro que a coisa poderia ser complicada. Neste momento eu lembrei, de novo ali, como eu disse, do Morínigo, e aí eu me dei conta de que o Ceará tinha um grande técnico na temporada passada e que neste momento tem um técnico extremamente questionável do ponto de vista da qualidade do seu trabalho. E isto se conjuga, na verdade, com a grande performance do outro técnico, o Juan Pablo Vojvoda, né? Que faz uma leitura muito boa do que aconteceu no primeiro tempo, vem com alterações para o segundo tempo, tira ali o Kevin, que eu até não tiraria, mas eu entendo perfeitamente, tinha um cartão amarelo, né? Acredita no jogador Machuca, né? Que é um jogador questionável, mas que hoje jogou muito bem, entrou muito bem. Ele bancou de novo um garoto da equipe, que é o Cauã, né? Que trabalhou na base do Fortaleza, muito interessante, tá bancando os jogadores. Então o Vojvoda, que é um técnico completamente diferente do que era na temporada passada, teve os méritos, né, de acreditar no jogador que poucos ainda estão acreditando, e teve o mérito de bancar de novo um jovem jogador, algo que ele não fazia na temporada passada. Este Vojvoda está diferente, e foi por causa disso que a equipe do Laio conseguiu uma reação impressionante ali dentro de campo, né?
começou a dominar completamente a equipe do Ceará, conseguiu fazer o seu primeiro gol, conseguiu fazer o seu segundo gol, né? E conseguiu virar a partida. Tudo, na minha opinião, fruto ali da conjunção ali de erros da parte de um técnico e acertos da parte de outro técnico. O Mática entrou muito bem, conseguiu se associar muito bem com o Pochettino. Agora, vamos combinar que o cara que mudou completamente o jogo no segundo tempo foi o Cauã. Entrou muito bem, articulando muito bem, incorporando muito bem a equipe do Fortaleza e inclusive permitindo que o Pochettino até trabalhasse um pouco mais à frente em alguns momentos, né? Então, acho que esse foi o cara do jogo ali no segundo tempo. Só que evidentemente que continuava a haver ali uma sobrecarga para o setor esquerdo. Isso é resolvido, né, quando o Mática começa a jogar. Ele vai caindo mais para aquele setor, começa a jogar muito mais, né, e aí a equipe nem sente falta tanto do inexpressivo Escobar, né, porque ele passa a ser um homem a menos, né, mas pelo menos ele deixa de atrapalhar. Claro que teve um momento que deu um bom passe ali, claro que teve um momento em que ele conseguiu recuperar uma bola no campo de defesa, mas ali foi fruto do erro do Pulga, que fez ali um passe muito ruim, né, uma bola muito curta. Mas, então o Escobar não conseguiu jogar e contribuir muito no segundo tempo, mas o Mática conseguiu fazê-lo atuando muito bem por aquele setor do campo, né? O Fortaleza foi melhor, portanto, no segundo tempo, conseguiu fazer a virada, tudo caminhava para uma vitória importante, só que no futebol existem essas circunstâncias, né? Numa chegada ali ao ataque, né, a equipe do Ceará consegue ali um pênalti a partir de uma bobagem ali que fez, na minha opinião, fez uma bobagem o Pikachu, né? Então teve ali a oportunidade o Saulo Mineiro e acabou guardando e empatando. O jogo terminou 3-3. Apesar do empate, eu diria para você que foi um jogo em que o Mancini sai derrotado. Apesar do empate no final, eu diria para você que o Fortaleza sai vencedor deste confronto em virtude de estar perdendo por 2-0. E eu acho que essa vitória, essa teórica vitória aí, né, que teve o Vojvoda com esse empate aí, depois de estar perdendo 2-0, né, na verdade o Fortaleza é fruto da atuação do seu técnico Juan Pablo Vojvoda. E acho que a derrota moral que aconteceu da parte do Ceará é fruto muito além da qualidade do time do Fortaleza, claramente, também em virtude dos limites do técnico do Ceará. E aí, gente, um jogo como esse, e tantos erros, né, cometidos pelo técnico do Vovô, nos faz pensar se de fato ele é esse técnico que tem que tocar mesmo esse projeto para 2024, gente. Tá certo que não dá para ficar pedindo a cabeça do técnico, né? Tem muitos problemas na equipe, mas ele não tá conseguindo fazer com que muitos jogadores joguem, né? Ele não tá conseguindo fazer a equipe jogar, ele não tá conseguindo subtrair, né, a qualidade de muitos atletas. Tem jogador aí que joga muito bem e eu acho que talvez possa até haver uma certa indiferença ou má vontade do técnico para alguns jogadores, sobretudo os jogadores estrangeiros, porque não é possível, gente. Esses caras jogavam muita bola na temporada passada, com uma outra exceção, né? E hoje não está conseguindo jogar, né? Lembrar também que de 2 pontos aí, né? A falha, no primeiro gol da equipe do Fortaleza, a falha do lateral do Ceará, né? Contratado recentemente, o português. E no caso do gol, né, do Cauã, né, espetacular, maravilhoso, para dar confiança para esse garoto que de fato tem muita bola, sabe jogar muito futebol. Então parabéns aí no caso aí ao Fortaleza por ter conseguido esse empate, né? Lamento aí para a torcida do Vovô em virtude de ter uma vitória praticamente ali já assegurada e conseguir depois apenas o empate. De qualquer maneira, gente, vamos combinar que naquele momento a torcida, sobretudo a que estava no Castelão, já não supunha, por exemplo, que a equipe pudesse escapar de uma derrota. Tanto é que quando houve empate ali por volta dos 30 minutos, boa parte da torcida do Vovô já estava deixando o estádio, né? Até porque sabia que a equipe poderia perder e teria que ficar mais ou menos uma hora ali, esperando a saída completa ali da torcida do Fortaleza, né? Então o que acontece? Muitos foram embora mesmo, né? Então muitos já não acreditavam, né? Então em virtude disso, até foi uma derrota menor, né, de certa forma, né? Até que foi algo positivo ali, né? Mas claramente que no fundo o torcedor lamenta muito que tinha a possibilidade de ganhar do seu arquival e acaba ficando no máximo com empate. Acho que o Vojvoda foi muito bem, conseguiu corrigir todos os erros da equipe, sofreu um empate ali por coisas do futebol, circunstâncias do futebol, e acho que o Vovô deixou de ter uma vitória importantíssima para gerar essa confiança toda. E essa vitória não aconteceu, sobretudo por causa dos limites técnicos do seu técnico, que é o Wagner Mancini. Tá bom, gente? É isso.